Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo pra vocês uma coisa que vocês pedem bastante, que é esse botão aqui do lado, né? Que é esse carinha aqui, mas não é só esse botão que fica parado aí. Mas inclusive é bem comum a gente ver esse botão dentro dos aplicativos, inclusive no Android, né? Mas a gente vai dar uma incrementada a mais, que não só um botãozinho de FAB, né? Que a gente chama, mas sim com animações, né? A gente vai criar essa animação aqui, vamos colocar dois botões aí, inclusive de câmera, inclusive de like, né? De curtir aí, de fechar e de abrir com essa animação. Então vai ficar bem bacana essa aula. Vamos lá para criar todo esse código aí do zero, entendendo passo a passo. Então vamos lá criar esse cara aí. Show de bola, então vamos lá. Primeira coisa, eu já tô rodando aqui, tá? Então eu criei um projeto novo utilizando o Expo, tá? Então tanto você que utiliza o Expo, tanto você que tem projeto utilizando o React Native CLI mesmo, não tem problema, tá? Pode ser um ou outro. Eu tô variando entre os vídeos aqui para vocês, para ter essa variedade mesmo, e o Expo é muito poderoso e tem muita gente que não utiliza, tá? Então vamos lá, primeira coisa aqui, eu já tô rodando, então é um aplicativo do zero, vocês podem ver aqui a tela que acabei de criar de fato ele. Então vamos lá, deixa eu abrir ele aqui e vamos colocar a mão na massa sem tempo a perder, beleza? Então deixa eu tirar minha carinha daqui, que não tem problema, é o código que a gente precisa, então vamos colocar a mão na massa aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu puxar um pouquinho aqui pro lado, que eu acho que vai ficar melhor pra gente já visualizar os dois ao mesmo tempo, né? Então, maravilha. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar esse textinho daqui. Então, aqui é o app.js, né? A tela que vem por padrão aí. Então, aqui a gente não vai ter um text. Posso até tirar esse import dele aqui. E dentro desse nosso container, que já vem criado por padrão, né? Esse estilo aqui, eu vou tirar esses dois alinhamentos de vertical e horizontal. E vou deixar esse background e esse flex 1 aqui, que eu acho que é o suficiente pra gente, tá? Pra gente não criar esse botão aqui, tudo aquele código do botão animado e tudo mais aqui no app.js, né? Porque ele é só um botão. E dá pra gente separar isso em um arquivo só dele e depois é só trazer esse componente aqui. Então vamos fazer isso para ficar um pouquinho mais organizado, né? Então eu vou criar um new folder aqui, src, tá? Dentro desse new folder eu vou criar aqui outra pastinha dentro de src chamada components. Beleza? Dentro de components aqui eu vou criar um new file, vou chamar de fabbutton.js, tá? Lembrando que a gente está criando um componente, então primeiro aqui sempre a primeira letra maiúscula. Beleza? Então aqui eu não vou criar um componente em formato de função, e sim eu quero utilizar classes aqui mesmo, tá? Então, rn class aqui, beleza? fabbutton. Maravilha. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui um text, tá? Só para eu ver esse carinha aqui, se está sendo renderizado aqui no meu aplicativo ou não. Então, botão, beleza? Deixa eu só importar aqui, text, maravilha. Então agora o que eu vou fazer, eu vou vir aqui no meu app e vou importar ele. Não estou fazendo nada demais, né? Então a gente vai importar ele aqui, fabbutton from.src/components/fabbutton. Então vou chamar ele aqui. Então chamando ele aqui, opa, ele já está aparecendo aqui em cima, né? A gente não consegue ver porque não tem estilo nenhum, né? E ele está comendo ali. Tá? Então ele está por baixo aqui da nossa status bar, mas não tem problema, já a gente vai alinhar e colocar ele aqui embaixo, então não tem problema isso. Então vamos lá para o nosso fabbutton, que é o mais interessante, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer com ele, a gente precisa criar uma view e um botão ali e depois os outros botões em cima dele, né? Depois a gente esconde e aí quando clicar a gente aparece ele, né? Mostra ele na tela. Então essa é a lógica que a gente tem que ter em mente. Então vamos lá. Primeira coisa, já vamos criar aqui a nossa view. Então view. Deixa eu apagar tudo aqui, criar uma view. Dentro dessa view aqui, eu já vou até passando alguns estilos aqui, tá? Então vou importar aqui também o nosso style sheet. Vou importar o style sheet, vou criar ele aqui embaixo, com styles igual style sheet.create. Quase apaguei tudo aqui sem querer. Maravilha. Então primeira coisa, eu vou criar um container aqui também. Como por padrão a gente sempre tem um container, que é o por fora de tudo, né? Esse container aqui, ele vai receber aqui, então, um align items, passar aqui center para ele. E também quero passar para ele aqui um position absolute. Maravilha. O que eu fiz de errado aqui? Eu acho que eu não salvei alguma coisa. Ah, porque está vazio, claro. Então, styles.container. Então, beleza. E aí uma coisa que eu quero fazer também é o posicionamento desse botão. Eu vou deixar para passar lá pelas propriedades. Então eu quero que quem passe o posicionamento seja aqui no meu fabbutton, beleza? E não seja fixo mesmo, a gente pode manipular, por exemplo. Então para esse fabbutton aqui eu vou passar uma própria para ele chamada style, tá? Então abro duas chaves aqui, bottom
Então eu quero que seja mais ou menos lá no 70, 80. A gente vê isso, né, onde é que vai ficando. E vou passar também right. Vou passar para ele uns 60, tá? Então a gente passou aqui. Agora aqui no nosso Fab Button, eu posso acessar através do this.props, né? Então a gente está acessando a propriedade que ele está mandando para a gente. Então eu vou colocar lá dentro do estilo. Para colocar mais de um estilo aqui, eu abro aqui o nosso colchetes. Então, vírgula, this.props.style. Maravilha. Então é isso que eu passei lá para ele. Depois disso, então, vou importar aqui um botão. Eu vou utilizar aqui um touchable without feedback, né? Aquele botão que você clica e não tem nenhum feedback visual aí na tela do usuário. Então, vamos criar ele aqui. Dentro dele, por enquanto, eu vou colocar um text. Eu vou colocar aqui botão. Beleza? Então, olha só, nosso botão já está aqui embaixo, mais ou menos. Eu acho que está um lugar legal. Então, tá aqui ele, maravilha. É claro que a gente não vai utilizar um texto, né? A gente vai utilizar aí um import de ícone. Então, vou só fechar aqui para ficar maior para vocês. E vamos importar do Expo mesmo, tá? Então, eu vou importar aqui duas libs from expo barra vector icons. Eu vou importar duas libs aqui. A primeira, o ant.design e também esse carinha aqui. Beleza. Importado esses dois caras que eu vou utilizar aqui de ícone. Vamos lá. Aqui dentro, então, eu não vou utilizar um texto, e sim eu vou utilizar uma animação e um ícone. Então, vai ter uma view animada. Então, eu vou criar aqui uma view. Já já a gente vai animar ela. E o nosso ant.design, né? Então, vamos passar aqui o name plus size. Vou passar 24 para ele, o tamanho, né? E vou passar uma cor para ele de branco. Porque isso vai ser só o ícone mesmo. E aí a gente tem que colocar o background dessa view aqui, algum background diferente, né? Então o que a gente vai fazer aqui é já transformar essa view em animada, para a gente não esquecer. Então eu vou importar aqui o animated do React Native mesmo, tá? Então vamos lá, vamos transformar em animated.view. Animated.view. E aí vou passar também já um estilo para ela aqui. Vou colocar aqui um styles. Vou chamar de button aqui, tá? E eu acho que a gente vai precisar passar mais de um estilo aqui. Então já vou colocar aqui o nosso colchetes. Então vamos lá para o nosso estilo para a gente poder ter um pouquinho mais da parte visual desse nosso botão. Então vamos lá, criar esse nosso estilo button aqui. Então button. Deixa eu abaixar aqui. Position absolute. Width. Vou colocar um 60, uma altura de 60 para ele também. Border radius. E aqui, como a gente não consegue colocar 50% assim, né, desses 60 para ficar um botão relativamente redondo, a gente pode fazer, então, 60 dividido por 2 aí, que vai dar o tamanho certinho. Beleza? Depois disso aí, então, vamos alinhar tudo que tem dentro dele, que vai ser o nosso ícone no centro. Então, justify content center, nosso align items center também. Beleza. Shadow radius eu vou passar 10. Shadow color eu vou passar aqui para ele. A sombra eu peguei uma corzinha azul, que é aquela lá do início. Então 0021 3B. Se não me engano era essa daqui. Shadow opacity eu vou passar aqui um 0.2, acho que 0.3 vai ficar legal. Então shadow offset, aqui eu vou passar uma altura desse offset aqui de 10. Eu acho que isso já vai ficar mais legal. Beleza, e aí para aparecer, claro, ele não está aparecendo aqui, a gente vai criar mais um carinha chamado menu. Eu posso passar um background para ele aqui e a mesma cor, né? Então 00213B. Vou salvar e quem vai receber essa cor aqui é apenas o botão principal, tá? Então vamos lá, vamos adicionar aqui além do button, vírgula, o nosso styles.menu, né? Então provavelmente ele já apareceu aqui, maravilha. E aí vamos criar os próximos menus aí, né? Ou seja, os dois últimos botões. Então vamos lá, vou criar o segundo aqui. Se eu não me engano, aqui era câmera, né? Aqui eu vou utilizar esse outro carinha que eu importei e câmera. E aí o tamanho dele aqui, eu acho que é mais interessante a gente deixar menor, que vai ficar bem mais bacana, né? Então, ainda vai ser branco. Ele aqui não vai ter o menu. Então ele só vai ter o estilo do button. Vamos lá, ele não está aparecendo, vamos vir aqui em button e comentar esse position aqui para ele poder aparecer aqui em cima já já, tá? Então, vamos colocar a cor dele também branco e button. Mas aqui eu vou criar um outro estilo aqui, style. Vou chamar aqui de styles. Vou chamar algum outro estilo aqui
vou colocar submenu, tá? Então esse submenu aqui vai ser o nosso segundo, que é o que tem que ficar aqui em cima, né? Em cima desse plus aqui quando abre. Então vamos lá criar este menu aí, esse estilo, né? Então submenu, width. A gente passou 60 e 60 para o principal, então como esse aqui, o botão já vai ficar menor, então a gente pode diminuir um pouquinho e não colocar 60, né? Vamos colocar um 40, 48, alguma coisa assim. Então, altura de 48 também, e aí um border radius também de 48 dividido por 2, maravilha. E eu acho que só o background color que vai ser igual, né? Vou até copiar aqui, colar aqui, show de bola. Olha lá, já apareceu ele aqui em cima, então é só isso que a gente precisa fazer nesse estilo aqui. E aí, claro, vamos criar o terceiro botão. Então vamos lá, vou duplicar aqui de novo. Vai receber esses dois estilos, mesmo tamanho, mas aqui a gente não vai colocar câmera, né? Então eu tinha colocado lá aquele símbolo de curtir, né? Se eu não me engano era o heart. Então vamos lá. Aqui a gente vai utilizar o anti-design, se eu não me engano era heart. Ou tem esse carinha aqui, que é vazio no meio, aí fica claro a critério de vocês. Vamos utilizar esse coraçãozinho aqui, o mesmo tamanho, né? Esses dois aí de cima são menores. E aí o que falta agora, de fato, é a gente animar essas views, né? Primeira coisa, a gente precisa, quando ele clicar aqui, ele abrir e não ficar já direto aberto. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar aqui o nosso position para absolute. Então vai sumir esses dois caras, ó. Ficou só o nosso plus e a gente só vai mostrar quando a gente clicar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso colocar uma ação no onPress desse botão plus, então que é o principal. Vou até distanciar eles aqui para vocês não se perderem, né? Então esse é o primeiro de cima, que é o coração, câmera e o plus. Esse plus aqui ele vai receber o onPress. Eu vou chamar uma função aí de this.toggleMenu, pode ser, tá? Então não tem nenhum segredo. Vamos subir aqui. Em cima do nosso render, vamos criar essa nossa função. Então toggleMenu, criar aqui em forma de função anônima mesmo. E aí eu preciso criar um valor animado para esse cara. Então vou criar aqui um animation igual new animation, animated.value, vai começar com 0, tá? Então essa nossa animation aqui vai começar com 0. Const to value, que é o valor que ele vai ficar indo e voltando, né? Ou seja, quando está aberto e quando está fechado ele vai ir e voltar para um valor, né? Então de abrir e de fechar, igual this. Vou chamar aqui de open. Se for open, então vai ser 0, se não, vai ser 1. Simples, tá? Então, como esse this.open ainda não existe, né? Primeiro ele vai cair sempre no 1. Depois que ele existir, ele vai ir para o 0. Já já a gente vai entender, na prática eu vou explicar de novo para você ver como isso é simples, tá? Então, vamos criar um animated.spring this.animation. Então a gente vai pegar o this.animation que começa com 0, maravilha. E a animação que a gente vai fazer. Então, vamos mandar para o toValue, que é esse carinha que a gente acabou de criar, vírgula, e aí eu vou usar um friction aqui, e aqui a gente pode passar 5 ou 6, alguma coisa desse tipo. Eu acho que 5, eu vou colocar 6 e a gente vai mudando aí conforme a gente vai achando melhor. Ponto start. Então, toda vez que ele clicar nesse toggle, vai chamar aí essa nossa animação Spring e vai fazer esse TrueFiction e também vai para esse valor aí que tá, né? Como no começo esse this.open não existe, então ele vai dar como falso, então ele vai para o valor 1. Então o nosso thisAnimation começa em 0, então ele vai de 0 até 1 nesse friction aqui de 6, maravilha. E aí, claro, para finalizar, como ele é um toggle que tem que abrir e fechar, é a mesma função para os dois, eu vou fazer um this.open, que é o valor que ele está, eu vou passar o valor negativo dele. Então, ou seja, olha que legal, né? Quando a gente clica no toggle aqui, ele primeiramente não existe. Então esse thisopen aqui vai cair no 1, como eu falei. Vai ir de 0, que é padrão, até 1. Maravilha. Ou seja, está no estado 1 da animação. Se eu clicar novamente nesse nosso botão aqui, ele vai chamar o toggle de novo, né? E aí agora o nosso toggle já está em 1. Então o thisopen já é 1. Então ele vai cair em 0. Ou seja, ele vai fazer a animação que está em 1 para 0. Então ele vai recolher esse nosso botão aí, tá? E aí agora o segundo passo que a gente precisa fazer é quando ele clicar nesse toggle aqui, esse botãozinho de plus tem que rodar um pouquinho para, em vez de ser um símbolo de mais, ele ser um símbolo de fechar, né? Então, vamos lá. Dentro aqui do nosso render, vamos criar aqui um const, vou chamar aqui de rotation, igual, vamos abrir aqui um objeto, transform, abra aqui o colchetes e abra aqui mais uma chave. Então, rotate this.animation. Então,
this.interpolate, abro parênteses e abro chaves aqui dentro. A gente vai fazer uma animação com o interpolate aqui. Input range, de 0 vai, né, para 1. E o output range, que é o carinha que a gente quer mudar ali, né, direcionar, ou seja, que está reto, a gente quer virar uns 45 graus aí, para ficar como se fosse um símbolo de X. Então a gente vai colocar aqui que começa em 0 deg e vai ir para 45 deg. Maravilha? Então, só isso que a gente precisa. E agora a gente vai passar esse carinha aqui também lá no nosso estilo. Então vamos lá, vamos passar aqui na nossa plus. Eu vou passar além do menu, o nosso rotation. Beleza? Então vou vir aqui, quando eu clicar, olha só, já ficou o símbolo de X. Se eu clicar de volta, ele fecha, né? Ah, Matheus, eu não entendi esse disopen aqui. Vamos ver melhor? Então vamos colocar um console aqui. .log nesse toValue. Vamos colocar um console aqui para a gente matar essa dúvida sua aqui agora. Tem um monte de erro aqui de antes, mas não tem problema. Vou até dar um, só para ele mostrar aqui, ó. Tá finish, beleza? Nenhum erro. Então eu cliquei, olha só. Primeiro ele mostrou 1, ou seja, o disopen ainda não é verdadeiro, tá? Então ele caiu aqui no 1. Então beleza, nosso disanimation começa em 0. Ele vai fazer esse spring até o 1 com o friction 6, tá? E depois que ele fizer essa animação, ele vai mudar para o estado oposto, ou seja, agora vai valer, então, true, beleza? Então, se eu clicar de volta aqui nele, ó, cliquei de volta, ele voltou para o lugar que estava, e olha aqui, foi para 0, beleza? Então, estava 1, e agora sim, ele estava positivo e voltou para 0, beleza? Então, só para você entender, para não ficar isso na sua cabeça. Então, deixa eu apagar esse console aqui que a gente não vai utilizar. E agora o que falta é subir esses nossos botões que estão aqui atrás, né? Então vamos colocar as duas animações que faltam. Primeira animação, vou chamar aqui de... Deixa eu só ver qual que é o nome, né? Do primeiro é a câmera. Então vou chamar de câmera style igual. Vou abrir aqui um objeto. Transform. Abro aqui o colchetes. Abro mais umas chaves aqui. Scale this.animation. Beleza? Vírgula. Vou abrir mais um objeto aqui. E qual que é o lado que eu quero subir? É o translate Y. É o eixo Y que é o vertical aí. Então, translate. Deixa eu escrever errado aqui. Translate Y. Vai receber this.animation.interpolate. Abro parênteses e abro chaves aqui dentro. Input range. E aqui eu vou passar de 0 para 1. E o nosso output range, que a gente tem aqui também, eu vou passar de 0 para 80 ou 100. Eu acho que 80 ele vai subir um pouquinho só. E eu acho que já vai ficar legal. A gente pode mexer isso aqui, não tem problema. E agora, esse estilo aqui a gente vai colocar na nossa câmera. Então vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Nossa câmera. Depois do submenu, vem o Camera Style. Então vou clicar aqui. Ele está indo lá para baixo. Provavelmente porque eu coloquei positivo, né? Acho que se eu colocar negativo ele vai subir. Então vamos lá. Agora ele subiu, sim, claro. Então coloquei negativo, ele subiu. Acho que se a gente deixar 70 ou menos aí, ele vai subir um pouquinho menos. Mas aí, claro, a gente vai ajustando conforme o aplicativo. Então, fizemos o primeiro, falta subir o outro, né? Então, o que eu posso fazer aqui é até copiar esse nosso código, que vai ser basicamente a mesma coisa. Então, vou vir aqui copiar esse Camera Style, vou colocar aqui embaixo. E agora ele vai ser o Like Style, vou chamar. Então, this.animation também vamos mexer no eixo Y, mas ele não vai ficar em cima do outro, né? Então tem que ser maior o tamanho aqui. Então 140 negativo aqui, eu acho que ele já vai ficar um tamanho legal. Vamos colocar o nosso Like Style aqui agora lá na nossa estilo de coração, na nossa view aqui animada. Então Like Style, coloquei aqui, cliquei e olha só que legal, acho que dá até para diminuir um pouquinho, mas vamos ver aqui, vamos testar, não tem problema. Olha lá, acho que um 130 já fica bem bacana, né? Então, muito legal. E esse efeito que ele vai dar, esse estilingue aí, é o nosso friction, né? Se eu passasse aqui 2 para ele, olha só. O que acontece, certo? Então, claro, acho que um 6, um 5 aqui fica um negócio bem legal, né? Vou colocar até 5 para ele ficar um pouquinho mais de efeito. E maravilha. E claro, aí fica a gosto de vocês, né? Vocês colocarem um onPress em cada botão. Vou colocar aqui uma função anônima. Alert. Câmera. E vou criar esse mesmo onPress aqui no primeiro botão, que é o nosso curtir. Então vamos lá. Cliquei aqui, cliquei na câmera, cliquei no like e ele deu curtir.
Claro que fica legal, em vez de você colocar fixo aqui, você também pode passar através das propriedades aqui, igual a gente fez com o Style, né? Ou seja, o de câmera, o que seria chamaria alguma função, o de like chamaria outra função, e aqui você, em vez de colocar fixo, um alerta ou alguma coisa aqui, você colocaria as props. Terminamos aqui, nem foi tanto código e olha como ficou legal, né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo e eu espero que você use isso em alguma coisa nas suas aplicações, tá? Então não se esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e também comenta aqui embaixo que vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal, beleza? Até a próxima, te vejo lá!